Bem-vindo aqui para mais um vídeo educacional. Vamos chegando ao segmento de toques da Bolsa de número 41, que a gente dá essas dicas de coisas que ocorrem dentro da Bolsa de Valores e às vezes até trazemos alguma leitura de cenário para que isso possa embasar melhor as nossas ações. No dia de hoje, 11 de janeiro de 2023, as ações da Taesa começaram a ser negociadas ex direito a receber os dividendos que serão pagos no dia 23 de janeiro de 2023, portanto daqui a 12 dias. Por outro lado, no dia de ontem, dia 10 de janeiro de 2023, foi o último dia para você adquirir essas ações e ter direito a receber esses proventos. E também, caso você tenha tido essas ações até o dia de ontem, você também fará direito a esses proventos mesmo depois de vender essas ações. Mas tem uma questão entre o último dia para você ter ações e depois, quando elas passam no dia seguinte a serem negociadas sem direito a esses proventos, que ocorre no preço da ação e que poucas vezes são mencionadas. E esse conceito do dividendo inteligente, ou seja, comprar a ação nesse período em que ela está disponível para depois receber proventos, pode ser que não seja tão inteligente assim. Isso ocorre por dois fatores. O primeiro é que o dividendo inteligente, do ponto de vista da aquisição da ação, próximo a quando ela irá anunciar proventos, e veja, próximo a quando irá anunciar proventos, não depois que ela anunciou os proventos, esse sim pode ser considerado o dividendo inteligente, porque isso a gente consegue mapear pelo que a companhia vem pagando em proventos anteriores. E o segundo fator é que, desconsiderada a questão, a palavra próximo ao anúncio de proventos, se acaba comprando ações depois do anúncio. E o efeito que ocorre talvez faça com que, em vez de você ganhar em cima dos dividendos serem pagos, você possa ainda ter algum prejuízo. Este é um vídeo que foi gravado no dia de ontem, portanto dia 10 de janeiro de 2023, e veja que a gravação desse vídeo, nesse caso aqui, está apontando às 18 horas e 7 minutos, ou seja, depois que o mercado é fechado e entra em leilão, quando a ação ficou cotada a R$ 11,99. Se nós voltarmos aqui um pouquinho nesse vídeo, ou seja, quando, no exato momento em que a ação entra em leilão, no fechamento, ela estava cotada a R$ 11,98 às 17 horas e 53 minutos. Então, realizado o leilão de fechamento, a ação, então, de fato, ela veio a fechar em R$ 11,99, preço de fechamento. Supondo, então, que você tivesse R$ 7.000 e comprasse a ação da Taesa, a TAE3, Taesa ordinária, por R$ 11,99, preço de fechamento. Você teria comprado 583 ações e teria pago, para ter essas 583 ações, R$ 6.990,17. Quando você receber os proventos, lá no dia 23, em função do número de ações, que vai pagar para essa ação aproximadamente 44 centavos, você receberá R$ 259,48. Quando nós descontamos esses R$ 259,48 do valor investido, R$ 6.990,17, nós teremos então, de fato, investido real R$ 6.730,69. E veja que, para essas nossas 583 ações, para o preço que nós pagamos real, esses 6.750 descontados proventos, é como se nós tivéssemos comprado essa ação a R$ 11,54 aproximadamente. No dia de hoje, portanto, dia 11 de 1 de 2023, nesse exato momento, a ação, ou seja, o momento que eu estou gravando esse vídeo, é 13 horas e 10 minutos. A ação está cotada aqui a R$ 11,41, ela está caindo 1,17%. Mas o que eu quero chamar a atenção para você é justamente nesse preço de fechamento, onde eu marquei essa coluna em verde para você olhar. Veja que o preço de fechamento não é os R$ 11,99, mas sim os R$ 11,54.
os mesmos R$ 11,54 depois que corrigimos o preço pelo valor que pagamos pela ação menos o que receberemos em proventos. Isso ocorre sempre. Ou seja, neste caso, nós não teríamos simplesmente ganho nenhum centavo e os dividendos não teriam sido em nada inteligentes. Mas note que o anúncio desses dividendos, feito através de um aviso aos acionistas, ele na realidade ocorre no dia 5 de janeiro de 2023. Então vamos trabalhar com essa data. Como nós sabemos que essa comunicação de proventos ela vem após o fechamento do pregão, então a nossa oportunidade de comprar a ação da Taesa ela vai se dar aqui no dia 6. Veja que no dia 6 a ação ela fecha a R$ 11,82. No dia anterior ela estava a R$ 11,47. Nós podemos então dizer que poderíamos ter comprado tranquilamente a ação por R$ 11,70 no dia seguinte. Na hipótese de comprarmos a ação a R$ 11,70, veja que nós então já teríamos adquirido 598 ações e teríamos gasto 6.996. Se descontarmos os proventos, nós teríamos então, como se tivéssemos gasto R$ 6.730, aliás, R$ 6.730,44, o que nos daria real por ação R$ 11,25. Neste caso, por conta da valorização da ação, o que acontece é que nós teríamos ganho então por ação em torno de evolução na variação positiva da ação de 28 centavos. E quanto mais barato nós comprássemos aqui, por exemplo, R$ 11,40, veja que maior seria o nosso ganho por ação, principalmente considerando ainda que teríamos a possibilidade de comprar mais ações. Mas não há nenhuma garantia que no fechamento do pregão ela acabe se valorizando, porque, ao contrário, ela também pode se desvalorizar. Numa hipótese de desvalorização, onde a ação fosse a R$ 11,50, o máximo que ganharíamos por ação perto de 1 centavo. Mas a lição que se tem aqui por trás dessa questão do dividendo inteligente é que você, depois do anúncio, você pode acabar dentro de uma espiral especulativa. E aqui você pode ter ganhos e ter perdas. E se você entra na espiral especulativa, você trabalha muito mais com a sorte e menos com a inteligência. Por isso que, ainda dentro desse período, não parece razoável se considerar como um dividendo inteligente. Por outro lado, se você comprar próximo ao anúncio, como por exemplo ocorreu aqui no dia 3 de janeiro, você teria comprado a 11,33, isso aí ia aumentar seu espectro de ganho na variação da ação. Mas pode ser também que você tivesse comprado aqui no dia 28 de 12 e já teria pago um preço maior, sendo que de todos esses o melhor momento teria sido no dia 16 de 12 a R$ 10,87. Aqui sim, uma hipótese interessante, até se nós considerarmos a variação do preço da ação durante os últimos 3 anos, eu acho que esse aqui foi o valor mais baixo de fechamento. E quando se fala no dividendo inteligente, o que se faz referência é justamente a esta Datacom, ou seja, quando se aproxima dela, quando nós olhamos para o passado. Ocorre que nesta data, que é no início do mês de janeiro, em qualquer ano que nós formos ver, a Taesa ela nunca teve um anúncio próximo a essa data. Então teria sido muito difícil, neste caso, você considerar o próximo ali, ou seja, próximo ao anúncio dos dividendos. Aqui no caso, no mês 8, é comum dela anunciar, então aqui a Datacom fica para o dia 9. Se você comprar lá por julho, dependendo da variação do preço, você com certeza vai estar entrando dentro da perspectiva do dividendo inteligente, considerando a proximidade do anúncio dos proventos pagos. O ideal mesmo seria verificar os avisos que são feitos aos acionistas, tabulá-los e mais ou menos mapear as datas em que a companhia costuma fazer o anúncio, não se orientar pela Datacom. O fato é que, neste caso específico, não foi comum, nos últimos 3, 4 anos, ela anunciar no início do mês de janeiro. Uma questão que pode muito bem facilitar a sua vida é não precisar fazer todos esses cálculos, desde o valor investido até o valor que você investiu descontados os proventos. Basta que você pegue o fechamento, aqui no caso R$ 11,99, e subtraia pelo valor
que já está estabelecido para pagamentos de proventos. Você vai chegar exatamente ao mesmo resultado. E assim você vai saber o quanto a ação será corrigida no dia seguinte à Datacom, ou seja, no início da DataX. E ainda com relação a dividendos inteligentes, existe uma outra interpretação, ela é feita pelo Luiz Barsi Neto, ele é filho do Luiz Barsi Filho, e segundo a versão que ele conta, ele introduziu esse conceito, que é diferente desse que nós falamos de comprar ações próximo ao anúncio de dividendos. Vamos dar uma olhada o que o Luiz Barsi Neto tem a nos dizer sobre dividendo inteligente. Virou 2, então era 60, virou R$30, né? O Banco do Brasil veio para novembro de 2008, custava R$10, entendeu? E o Banco Nossa Caixa, na época, foi eu acho que é a única ação no Ibovespa que não caía. Por quê? Tinha a chance do Banco do Brasil comprar. É sobre a compra da Nossa Caixa pelo Banco do Brasil. E é daí que vem essa história do dividendo inteligente. Entendeu? E meu pai tinha uma posição grande de Banco Nossa Caixa. Na época, acho que ele tinha 1,5% do Banco Nossa Caixa. Entendeu? Então todo mundo queria comprar, mas o papel não caía. E eu tinha um rapazinho que trabalhava comigo, que era um cliente que operava comigo, que sentava do meu lado. Cara, ele tinha acabado de sair, ele era funcionário da Bolsa, né? Ele saiu da Bolsa, no plano de demissão voluntária, tudo. E eu lembro que ele pegou uma grana. E ele falou assim, Barsi, eu tenho dinheiro, o que eu compro? Falei, compra tudo de Banco Nossa Caixa. O cara suava, vou comprar Banco Nossa Caixa, a Bolsa cai 10% todo dia, 10% todo dia, compra Banco Nossa Caixa. Compra Banco Nossa Caixa. Não sei o que. Cara, chegou um dia e ele falou, tá bom, Barsi, vou comprar Banco Nossa Caixa. Ele pegou toda a indenização dele, que ele recebeu na época, e comprou tudo de ações. Comprou tudo, ele comprou tudo do Banco Nossa Caixa. Cara, no dia 16 de novembro, o Banco do Brasil anuncia a compra do Banco Nossa Caixa. Então ele pagou, deu um prêmio, ele pagou 3 vezes mais o valor de patrimônio. Era mais ou menos assim na época, tá? O Banco Nossa Caixa custava 26, se fosse vender à vista, a Caixa pagaria, o Banco do Brasil pagaria R$65, e se fosse receber a prazo, era 40 e tanto, mas não sei quantas prestações. E nisso meu pai trabalhava no mesmo andar que eu. Eu liguei pro meu pai, falei, ó, eu posso ter errado a data, mas não o negócio. Então o Banco do Brasil comprou o Banco Nossa Caixa, porque o Unibanco também estava ruim na época, então o Banco do Brasil foi lá e comprou. Aí eu lembro que meu pai veio conversar comigo e tudo. Tá, e aí, agora o que vai acontecer? Falei, o Banco Nossa Caixa, ele custava R$26 e pagava R$1,60 de dividendo por ano. Era bom, pagava um bom dividendo até. O Banco do Brasil estava custando. E aqui é importante esse entendimento que ele faz do que ele considera dividendo inteligente. R$11 e pagava R$1,20, eu acho que não me engano, R$1,20, R$1,40 por ano. Você vende uma Nossa Caixa e compra 5 Banco do Brasil. Então você vende R$1,60 e compra 7 de dividendo. E esse é o conceito de dividendo inteligente. Dentro, aqui é importante, do mesmo segmento. Não dá para fazer isso aí de segmentos diferentes. Você precisa estar um pouco alinhado. Mas vamos ver a conclusão dessa história. E foi embora. Nisso, o rapazinho que está aqui, né? O Rodrigo Pouso. Ele estava aqui e falei, Rodrigo, olha o que vai acontecer. Então, quando saiu, anunciou, na época, virou uma renda fixa as ações da Nossa Caixa, porque já sabia quanto que o Banco do Brasil ia pagar, então o gestor de renda fixa compra. Eu vou comprar agora, eu sei quanto que eu vou receber, então já era uma renda fixa. E na época, a Grifo, que era uma corretora que tinha, ela botou comprando lá. O que você quisesse de Banco da Nossa Caixa, tinha lá para vender. Eu falei, Rodrigo, fica vendo aqui o que vai acontecer. Tá. Aí nós colocamos o book na Nossa Caixa. Meu pai chegou lá na corretora, vendeu 500 mil, acho que na época. Agora, olha o Banco do Brasil. Botou na época comprando lá, acho que era 5 milhões de Banco do Brasil. Você vendia um e comprava 5 milhões de Banco do Brasil na pedra. O que é, na verdade, o dividendo inteligente? É você saber trocar. E isso dá para fazer ainda. Entendeu? Mas não é toda hora que você consegue. Às vezes você consegue trocar o dividendo com papel. Então, vou dar um exemplo que às vezes acontece. Você comprou um papel. Bom, vamos falar de 2 bancos. Você tem Santander, ele custa 20. O Banco Bradesco custa 25. Tem uma hora que essa relação ela se estreita em termos de preço. Um paga mais dividendo que o outro, independente do tamanho do banco. Pô, na hora que estreita, isso aqui você troca.
Uma hora que isso abre, você reverte, se você não quiser sair do setor. Mas não dá também para você tentar fazer dividendo inteligente, assim, setor de carne com petróleo. Não vai dar certo. Tem que ser o mesmo entendeu? segmento. Alguma coisa muito próxima. Então, esse é o segundo conceito daquilo que é o dividendo inteligente. Justamente dentro sempre do mesmo segmento, quando há uma disparidade em relação a essa aproximação para quem paga proventos muito próximos. Porque depois, quando eles abrem, você reverte, se quiser, dentro do mesmo banco. E eu entendo, na minha visão, que isso não é especulativo, muito pelo contrário. Esta é uma visão bem clara do que é receber, em termos de proventos, aquilo que se adquire em termos de ação. Embora aqui no canal a gente sempre mantenha as mesmas ações, raramente a gente troca, mas o momento, se houver troca, algumas a gente analisa fazer troca, é quando ocorre esse tipo de proximidade. E assim, esse foi o vídeo de hoje. Espero que a gente tenha esclarecido todo esse entorno sobre dividendo inteligente e que isso tenha ajudado você e possa ajudar, principalmente no futuro, nas suas tomadas de decisão. Dito isso, eu vou ficando por aqui, me despedindo de você e deixando, como sempre, o meu grande abraço.